Quero saudar todos os amados irmãos, a Igreja do Senhor, com a santa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. E nesta saudação de bem-vindos à casa do pão, onde nos alimentamos do pão vivo que desce do céu, quero congratular-me com toda a Igreja, certamente que sim, com a presença do nosso irmão Quizé, que depois de ter, de facto, atravessado um valezinho, está de novo connosco, assim também para connosco poder louvar ao Senhor no corpo de Cristo. Amém, Igreja? Amém. Estamos felizes, então, por estes momentos que passamos juntos, e diz assim, a propósito, o Evangelho de João, capítulo 15, do versículo 1 até ao versículo 5. Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. O que eu quero deixar aqui nestes versículos que li para a Igreja, apenas só sublinhar esta frase: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Perdoe-me se porventura hoje o mundo lá fora celebra o Dia da Mulher. A mulher, à luz da Bíblia, tem o seu papel muito importante. E, portanto, hoje nós vamos celebrar ao Senhor. E todas as mulheres serão abençoadas. Porque, deixem-me dizer-vos, o mundo escolhe, perdoem-me, não quero que se sintam ofendidos por eu dizer o que vou dizer, mas é com sinceridade do meu coração, e posso até dizer que é à luz da Bíblia. O mundo separa dia de A, dia de B, dia de C, dia de Y e por aí fora, mas tudo em nome de um consumismo. Por isso, o Dia da Mulher, à luz da Bíblia, é o dia da mulher ser abençoada, conforme diz lá nos Provérbios: mulher virtuosa, quem a achará? Amém? Nosso Deus e Pai, neste dia em que nós, uma vez mais, viemos à casa onde podemos celebrar juntos. Pai querido, estou grato, Senhor, pela Tua bondade, pela Tua graça imerecida. Estou grato pela Tua misericórdia, porque se não fossem as Tuas misericórdias, certamente já teríamos sido consumidos. E neste culto de celebração, de ação de graças, onde uma vez mais podemos entoar o nosso louvor, que ele chegue até ao trono da Tua graça como cheiro suave às Tuas narinas. Da mesma forma que a Tua palavra desça aos nossos corações como pão vivo, verdadeiro, que desce do céu para nos alimentarmos. Aqueles que Tu separaste esta manhã, Senhor, unge-os, para que, ao ministrarem louvor e a Tua palavra, Senhor, sejam abençoados por Ti, e todos nós, como corpo, como Igreja, também assim possamos ser abençoados por Ti. Oro com gratidão em nome de Jesus. Amém e amém. O louvor hoje está com a nossa irmã Sílvia, para que assim juntos podemos também entoar, abrir nosso coração, a nossa voz e as nossas gargantas, mesmo às vezes assim, a picar um bocadinho com o fruto da época, possamos render este louvor ao Senhor. Sílvia. A paz do Senhor, a saúde a todos, a paz do Senhor, amém. Realmente é bom estar na casa do Pai e é bom realmente virmos alegres
e exaltar o nome do Senhor. Amém? O Salmo 145:3 diz: Eu te exaltarei, ó Deus, Rei meu, e bendirei o teu nome pelos séculos dos séculos e para sempre. Cada dia te bendirei e louvarei o teu nome pelos séculos dos séculos para sempre. Grande é o Senhor e muito digno de louvor, e a sua grandeza é insondável. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Vamos colocar-nos de pé, os que puderem. E vamos orar ao Pai. Eu convidava os irmãos, se assim entenderem, a curvar a cabeça, fechar os seus olhos e vamos entrar na presença do Pai em nome de Jesus. Amém? Vamos desligar-nos de tudo, porque estamos em Terra Santa, estamos num lugar santo. Amém? Nesta manhã, Pai querido, estamos diante de Ti, com o coração quebrantado, pedindo perdão pelos nossos pecados, pedindo que retires todo o sentimento contrário ao Teu Espírito Santo. Pai, tira todo o medo, toda a insegurança, todo o orgulho, toda a falta de perdão, egoísmo, inveja, maus pensamentos, falta de amor e outros tantos sentimentos que nos separam da perfeita comunhão contigo e com os irmãos em nome de Jesus. Limpa, Senhor, a nossa mente, limpa, Senhor, o nosso coração, os nossos olhos, os nossos ouvidos, que todos os nossos sentidos estejam alinhados contigo nesta manhã, Senhor. Os nossos olhos, ouvidos, língua, nariz, pele, e possamos vivenciar a plenitude do Teu Espírito Santo, Senhor. Dar-te o louvor, a glória e a adoração que Te é devida. Queremos entregar-te, Senhor, com todo o nosso coração e a nosso ser nesta manhã e todos os dias da nossa vida em nome de Jesus. Pai, estamos reunidos em nome de Jesus e clamamos o poder que há no sangue de Jesus sobre as nossas vidas, sobre este lugar, e que nada possa impedir o manifestar do Teu poder e glória sobre as nossas vidas em nome de Jesus. Nós nesta manhã confessamos com a nossa boca e cremos com o nosso coração que há poder no sangue de Jesus, há poder no nome de Jesus. Jesus Cristo é o nosso Salvador e vive e está à destra do Pai, intercedendo por cada um de nós, justificando as nossas faltas, as nossas falhas, os nossos pecados. Ele é o nosso advogado e o acusador não tem mais poder sobre nós, em nome de Jesus. Nós te louvamos, Senhor, e te adoramos nesta manhã. Vamos clamar o sangue de Jesus, clamarei pelo sangue de Jesus. Ele é paz, Ele é segurança, Ele é vida para nós. Que nós possamos realmente, nesta manhã, tomemos posse destas palavras que vamos cantar, porque é para cada um de nós. Amém? Louvado seja o Teu nome, Senhor. Ó Senhor, louvado seja o Teu nome, Jesus. Em 1 João 1,7 diz: E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Em Hebreus 9,14 diz: Quanto mais o sangue de Cristo purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, para que sirvamos a Deus vivo. Amém. Efésios 1,7 diz: Nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados de acordo com as riquezas da graça de Deus. Em Colossenses 1,20 diz: Por meio dele reconciliar-se consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Clamar pelo sangue de Jesus não é um ato qualquer, é um ato de fé. Por isso, nós temos este poder que há no sangue de Jesus. Não nos esqueçamos nunca, em nome de Jesus. Foi pelo sangue de Jesus que estamos aqui nesta manhã e podemos realmente ter acesso à vida eterna. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Quantos estão alegres nesta manhã?
Quantos vieram à casa do Senhor alegres? O salmista, quando ia à casa do Senhor, ele expressava alegria, não é? Ele vinha com esta alegria de realmente vir à casa do Senhor. Qual é o nosso sentimento quando saímos de casa? É mais uma reunião? É mais um culto? Não se passa nada? Há sempre novidade, há sempre coisas novas na presença do Pai, amém? E realmente este sentimento de alegria, gratidão, comunhão com os irmãos, nós devemos ter este sentimento, o anseio de estar na presença do Senhor, o dever de prestar culto e adoração ao Deus vivo. Podíamos estar em muitos sítios nesta hora, andar de bicicleta, ir tomar um cafezinho, fazer uma caminhada, mas escolhemos estar aqui e o Senhor se agrada disso, amém? O salmista realmente tinha prazer em ir à casa do Senhor, que nós sejamos assim também. Dizer que ir à igreja, o templo, é sempre o mesmo, que é a rotina, que não se aprende nada, que entramos e saímos iguais, só pode ser sentido por quem não vai ou quem não vem com disposição de ouvir a Deus e falar e louvar a Deus. Somos nós que prestamos o culto. Se o culto não for bom, a responsabilidade é de cada um de nós, porque não damos a liberdade ao Espírito Santo de fazer a sua obra nas nossas vidas. Amém? Vamos alegrando-nos, vamos dizer, alegrei-me, eu alegrei-me, Senhor, porque vim à tua casa e quero receber a bênção nesta manhã. Amém? Mulheres de um lado, mulheres do outro. Mulheres não, perdão. Não é? Mulheres de um lado, homens do outro. Não estão todos misturados, mas pronto. Vamos fazer o contracanto. Uma vez os homens, uma vez as mulheres. Amém? Vamos lá, homens. Comecem vocês. Amém? Aleluia. Eu alegrei-me quando me disseram: vamos à casa de Estamos ao meio. Eu alegrei-me. Foi o Espírito Santo que nos fez este convite e nos faz todos os dias de vir à casa do Senhor. E me alegro por ver aqui vidas que já não vi há muito tempo. Sejam bem-vindos. E o Senhor está muito feliz com isso também. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Realmente nós devemos de ser um testemunho e falar de Jesus. E neste espírito que estamos alegres, vamos adorar em espírito e em verdade ao Senhor. Amém? Vamos entrar na presença de Deus e vamos deixar que o Espírito Santo manifeste o seu poder nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém? Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A verdadeira adoração envolve sinceridade, amor e reverência a Deus.
não se limitando a um local específico, mas sendo um estilo de vida, que nós possamos realmente ter sempre este estilo de vida, de adorar ao Senhor. Amém? Louvado seja o teu nome, Jesus. Ó Senhor, nós te adoramos nesta manhã, Senhor. Estamos aqui alegres porque viemos à tua casa para te adorar, para prestar culto, Senhor, para bendizer o teu nome, Senhor. Aleluia, Senhor. Deixe que o Espírito Santo tome conta do seu coração neste lugar, em nome de Jesus. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver. ó Senhor, realmente, Senhor, o nosso prazer é estar na Tua casa. É aqui que flui o Teu amor, Pai. Nós nascemos para Te adorar, para glorificar o Teu nome, para Te exaltar. Que cada um de nós encontre, Senhor, este caminho, Senhor, esta comunhão, esta necessidade, Senhor, esta experiência de Te buscar todos os dias da nossa vida, Senhor. Pai, Senhor, que nós possamos alinhar a nossa vida contigo, Senhor, em todas as áreas, Senhor. Tu possas manifestar o Teu poder, a Tua glória, Senhor, a Tua Shekinah neste lugar, Senhor, sobre cada um de nós, Pai. Senhor, eis-nos aqui, Senhor. Viemos alegres à Tua casa, Senhor.
Viemos, Senhor, para te buscar, para te adorar. Aceita a nossa adoração, Pai. Aceita, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Vamos cantar aquele corinho para terminar. Grande Deus Consolador, Príncipe da Paz. Vamos exaltar o nome do Senhor. Como o primeiro versículo que foi mencionado: eu te exaltarei, ó Deus meu Rei, e bendirei o teu nome pelos séculos dos séculos. Nós possamos exaltar o nome do Senhor, porque Ele realmente é o nosso Consolador. Aleluia, Senhor. Consola, Senhor, o teu povo, Senhor. Nós te exaltamos. Tu és grande, Tu és poderoso, Pai. Acabamos de fazer uma declaração ao Senhor. Acabamos de dizer que Ele é o mais precioso para cada um de nós. Que realmente o seja todos os dias e que nós possamos exaltar com as nossas vidas o nome do Senhor todos os dias da nossa vida. Pai querido, em nome de Jesus te agradecemos por estes momentos, Pai. E queremos entregar, Senhor, o teu servo nas tuas mãos, Senhor, pedindo que o unjas, que o capacites e seja o teu Espírito a falar, Senhor, através da sua vida para cada um de nós. Que os nossos corações já estejam realmente, Senhor, sensíveis à tua voz e nós possamos ouvir, Senhor, não só com ouvidos físicos, mas espirituais, Senhor, é aquilo que tu queres falar a cada um de nós nesta manhã, Senhor. Que o teu Espírito Santo tenha toda a liberdade e que todo o nosso ser esteja pronto para ouvir a tua voz. Pai, fica connosco e abençoa-nos e aceita, Senhor, a nossa adoração e o nosso amor. E queremos dizer nesta manhã todos juntos: eu te amo, Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Palavras de Cristo. Eu queria convidar toda a igreja a ficarmos de pé e vou convidar ou pedir, fazer um pedido
a um irmão que sinta, ou uma irmã que sinta, eleva a sua voz, antes de iniciarmos a mensagem, uma oração em favor da nossa irmã Micas, que está de novo no hospital. Sabemos que há irmãs também que gostariam de estar connosco. Elas estão diante do Senhor. Mas façam uma oração específica pela Micas, que está de novo no hospital, para que o Senhor conforte, sobretudo, os filhos, e que a mão do Senhor esteja sobre ela. Senhor Jesus, nós te louvamos pela tua fidelidade, Senhor, te louvamos pelas bênçãos recebidas, te louvamos, Senhor, porque tu és o Senhor que habita nos nossos corações. Agora, Senhor, neste momento te lembramos a Senhora Micas, Senhor, que ela possa realmente sentir a tua mão sobre ela, que possa sentir a paz que existe no coração daquele que espera em ti, e que possa, Senhor, sentir também quão abençoada é por ter a família que tem, Senhor, por ter o carinho da sua filha, dos seus filhos, e por ter este cuidado constante, que ela se sinta, Senhor, confortada, possa sentir que tu estás com ela e que a sua saúde possa ser, Senhor, apenas um problema na sua existência, porque o amor maior da tua presença e da sua família a conforta e a consola. Senhor, te rogamos para que orientes todas as coisas, que toda a gente, Senhor, que está envolvida no seu cuidado, possa também ser, Senhor, guiada e abençoada, e ela possa cumprir o teu plano na sua vida. Que seja, Senhor, curada naquilo que tu queres, quer no corpo, quer na alma, e assim, Senhor, possa continuar o seu percurso com alegria para os seus, a dar prazer, Senhor, pelas suas alegrias, pelos seus sorrisos, pelo seu bem-estar, e o coração daqueles que a amam seja confortado e veja, Senhor, com os olhos do Senhor as bênçãos recebidas. Nós te louvamos pela sua vida, pela vida dos seus, por todos aqueles, Senhor, que se cruzaram com a sua vida e a têm feito feliz. Te louvamos por eles e te rogamos para que continues a abençoar a todos no teu santo nome. Amém. Ainda de pé, quero convidar todos os irmãos a lermos juntos o Salmo 61 e o versículo 4. Este versículo é o versículo-chave para a mensagem que trago para partilhar convosco. Uma vez mais, aqui, já que me foi lembrado esta manhã, porque, enfim, o mundo, não diria comemora, mas separou este dia, 8 de março, para o Dia da Mulher, de facto que nós possamos assim habitar no tabernáculo do Senhor. Amém, queridos? Vamos ler juntos este versículo. Habitarei no teu tabernáculo para sempre, habitar-me-ei no oculto das tuas asas. Eu vou ler agora, só eu, a versão da Bíblia King James, a versão fiel, que diz assim: Eu habitarei no teu tabernáculo para sempre. Eu confiarei no esconderijo das tuas asas. Podem sentar, meus queridos. Citamos muitas vezes o Salmo 91. E citamos muitas vezes o Salmo 91 como sendo um texto, um salmo, onde podemos, na verdade, encontrar aqui um esconderijo. O esconderijo do Altíssimo. Já agora, deixem-me dizer-vos que a mensagem hoje vai ser baseada neste Salmo 91, tendo como versículo-chave o Salmo 61, versículo 4. Nós, neste Salmo 91, que não sabemos quem foi de facto o autor deste salmo, podem ter sido muitos nomes que conhecemos, mas o que importa é a mensagem e a segurança que ele transmite. E nos primeiros 2 versículos deste salmo nós encontramos aqui 3 títulos ou 3 atributos do nome de Deus. Se porventura algum dia vocês ouvirem que o nome do Senhor, eu vou atrever-me a dizer
conforme eu sei dizer. Tendo em conta também que os hebreus da antiguidade, por respeito e por temor ao Senhor, não pronunciavam o nome porque não sabiam ler aquelas letrinhas. Mas se ouvirem algum dia a dizer este nome, Yahweh, que tem um H no fim, e o hebraico, o H lê-se assim. Yahweh quer dizer Senhor. É o nome próprio de Deus. Também se ouvirem, porventura, o nome Elion quer dizer Deus Altíssimo. Ele é o Altíssimo. Se porventura ouvirem dizer Shaddai ou El Shaddai, quer dizer Omnipotente ou Todo-Poderoso. Se porventura ouvirem dizer Elohim quer dizer que é o Deus sublime. O sublime Deus. Fiz esta só introdução à mensagem para sabermos em quem podemos esconder-nos, abrigar-nos no Deus Todo-Poderoso, no Altíssimo. Portanto, assim o tema da mensagem é o esconderijo do Altíssimo. Portanto, o Salmo 91 demonstra, na sua leitura, certamente que sim, todo o cuidado de Deus para com todos aqueles que num ato de fé se aproximam do Senhor, buscam e encontram refúgio para a sua alma. Não basta ler o Salmo 91 mesmo. É tal como o Salmo 23, outros salmos ou outra leitura. Não basta ler. Não é suficiente. É preciso interiorizá-lo e vou, uma vez mais, lembrar-lhes que o versículo do nosso versículo do ano, que separamos para este ano de 2026, é colocarmos em prática a palavra. Então, se o Salmo 91 é um salmo onde eu encontro aqui um Deus em quem eu me posso esconder, refugiar, eu vou confiar neste esconderijo. Esta manhã, então, sobre a orientação do nosso Conselheiro Santo, que é o nosso Consolador, o Espírito Santo, eu quero partilhar com todos os amados, então, sobre o esconderijo do Altíssimo. Como? Observando a palavra. Aquele que se esconde em Deus acha descanso. Deus é refúgio e é fortaleza. Deus traz libertação e cura. A palavra de Deus será o nosso escudo. O medo é removido, pois o verdadeiro amor lança fora todo medo. O verdadeiro amor lança fora todo o medo. Assim, a fé do salmista no Deus Todo-Poderoso, como protetor, ajudou na sua caminhada a atravessar todos os perigos da vida. E é assim que nós podemos confiar. Constantemente e diariamente nós somos como que atingidos, sempre por setas lançadas pelo nosso adversário. Então, como viver à sombra deste Deus que é o Deus omnipotente? Primeiro, habitar com Deus. Deixem-me dizer-vos que a mensagem seria uma mensagem para 2 ou 3 horas. Mas tenho que a resumir no tempo suficiente para que possamos assim interiorizar este Deus Todo-Poderoso, omnipotente. Aquele que habita no lugar secreto do Altíssimo permanecerá debaixo da sombra do Onipotente. Eu direi do Senhor, Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza. Meu Deus, nele eu confiarei. Versículos 1 e 2 do Salmo 91. Portanto, a primeira característica, então, desta proteção do Altíssimo na vida do crente salvo por Jesus, e a pergunta aqui esta manhã é sempre feita desta forma: você está salvo por Jesus? E se assim é, resulta da nossa intimidade. Daí aquele versículo que na abertura eu disse, que Jesus disse: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Há aqui, portanto, algo em que nos é aqui feito este convite, cada manhã,
cada dia, termos uma intimidade com Deus, um relacionamento com Deus. Sabem porquê? Porque o salmista também no Salmo 25, no versículo 14, diz assim: o segredo do Senhor está com aqueles que o temem e Ele lhes mostrará o seu pacto ou a sua aliança ou o seu concerto. Não apenas, meus queridos e amados irmãos, estamos em Deus. Ele permanece. Ele é fiel. Ele permanece. Assim como nós lemos no Evangelho de João, no capítulo 15, há pouco partilhei convosco, e seria bom os irmãos, deixem-me encontrar a palavra que eu queria dizer-vos de uma forma muito profunda, não é? Não só ler o capítulo 15 de João, mas ruminá-lo, não é? Ruminar é como faz os nossos maisinhos que nós conhecemos, em que comem a ervazinha e depois, passado umas horas, eles têm aquela bolsinha, não é? E vão ruminar, não é? Vão ruminar. É saborear a palavra, não é? Saborear a palavra. Percorrendo então a carreira de fé, aquela que nos foi proposta, então habitando na presença do Senhor, não só ao domingo, não só quando estamos com dificuldades, mas permanente. Permanente. Viver na presença do Senhor. Sabem porquê? Porque, segundo a palavra, nós somos o tabernáculo onde o Espírito Santo habita. É o que diz Paulo na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 3, e versículo 16. Não sabeis que sois o templo, ou o tabernáculo, como está no original, o tabernáculo de Deus, e que o Espírito Santo habita em vós? Ele habita no seu coração? Habita na sua casa? Habita na sua família? Meus amados e amadas irmãs, se queremos a proteção de Deus, ou se queremos ser protegidos por Deus, então necessitamos todos de procurar habitar na presença do Senhor. Se a sua vida estiver nas mãos de Deus, se a minha vida estiver nas mãos de Deus, nenhum mal pode tocar na nossa vida, na nossa habitação. Está escrito, Isaías 43:13 diz assim: sim, antes que houvesse dia, eu sou. E não há ninguém que possa livrar da minha mão. O que faço, quem o poderá desfazer? Ou seja, numa outra tradução, Deus diz assim: agindo eu, quem impedirá? O nosso Deus então é verdadeiro, é um verdadeiro abrigo. Eu posso sentir-me seguro neste abrigo. E nem a propósito, o mundo jaz no maligno, diz a palavra de Deus, e nós sentimos e presenciamos que atualmente não podemos dizer que estamos em segurança. Eu não sei se vou ter algum problema no vídeo mais tarde, mas não vou pronunciar o nome. Mas já ouvi uma ameaça feita diretamente a Portugal. Tudo pode acontecer. Nós estamos no mundo assim. Sabemos que o Senhor está muito para breve e nós iremos em breve estarmos todos juntos na presença do Senhor. Portanto, meus queridos e amados irmãos, esta experiência do salmista deve então ajustar a nossa confiança. Quando nós confiamos num Deus tão poderoso, num Deus que promete e é fiel às suas promessas, podemos ajustar a nossa confiança, trocar todos os nossos temores por uma fé firme naquele que disse: eu estou convosco todos os dias da vossa vida. Estou convosco. Foi o Senhor Jesus Cristo que disse estas palavras. O nosso Deus é então este verdadeiro abrigo, é o nosso refúgio na nossa trajetória da nossa carreira, da nossa fé. A fé do salmista no seu Deus Todo-Poderoso, ele reconheceu que poderia descansar à sombra do Onipotente. Então, debaixo desta palavra, o que eu posso dizer? Habite na presença de Deus.
Mais um pensamento que quero partilhar convosco: alcançar livramentos. Sim, diariamente nós precisamos de alcançar livramentos, não é? Nós sabemos quando saímos de casa, mas não sabemos se entramos em casa. Permitem-me dizer assim, mas é assim que nós compreendemos. Sabemos quando vamos a algum lado, sabemos que saímos de casa, mas não sabemos se entramos em casa. Precisamos então de ter sempre esta proteção, não é? De saber que temos um Deus que nos pode livrar. Amém, queridos? Diz então o versículo 3 e 4 do Salmo 91: pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, cobrir-te-á com as suas penas e sobre as suas asas e estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo, ou broquel, como outras traduções dizem. Quando nós habitamos então na presença de Deus, nós recebemos livramentos, os seus livramentos, recebemos nas nossas vidas e muitas vezes não nos apercebemos desse livramento, não é? Às vezes acontecem determinados erros de percurso do nosso dia-a-dia, não é? Que nem sabemos porque é que nos aconteceu aquilo. E muitas vezes até reconhecemos. Olha, provavelmente até foi o Senhor que impediu que eu não fosse para ali. Não é? Não sabemos, não é? Às vezes dizemos isso. Ele é um Deus, de facto, que providencia tudo a nosso favor. Mas para isso temos que habitar à sombra do Altíssimo, no esconderijo do Altíssimo. Porque quando habitamos na presença de Deus, de facto, somos beneficiados com o seu livramento diário. O Senhor Jesus Cristo fez um lamento. Sim, Jesus também fez este lamento. Chorou sobre uma cidade eterna que nós conhecemos muito bem, a cidade de Jerusalém. Registada em Mateus capítulo 23 e versículo 37. Jesus disse assim: quantas vezes eu quis ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintainhos debaixo das asas, e tu não quiseste. O nosso Deus quer nos abrigar à sombra das suas asas, aquecendo-nos, protegendo-nos. Mas que imagem tão linda, não é? O Senhor Jesus Cristo usou aqui como a galinha abriga os seus pintinhos, não é? Nós vimos isso aí. Agora, nem todos nós temos, de facto, galinhas nas nossas casas, porque não temos condições, mas é uma imagem tão bela, tão linda, não é? Tão natural, não é? E Jesus já vê estas coisas tão reais, não é? E muitas vezes nós nem entendemos como este Deus é tão maravilhoso, não é? O nosso Deus quer então nos abrigar, porque a verdade da palavra de Deus protege-nos, traz-nos libertação. Jesus disse estas palavras em João capítulo 8, versículo 32, e conhecereis a verdade, e a verdade... Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sim, amados e amadas do Senhor, se temos procurado com zelo, com dedicação, na nossa fé, os livramentos do nosso Deus, então podemos dizer claramente que a nossa vida está debaixo das asas protetoras do nosso Deus. Amém, igreja? Porquê? Porque devemos então permanecer nele. Mais uma vez, o permanecermos nele. Se permanecermos nele, ele permanecerá em nós. O mesmo João, lá na sua primeira carta, no capítulo 3, versículo 24, diz assim: e aquele que guarda os seus mandamentos, nele está, e ele nele. E nisto conhecemos que ele está em nós, pelo Espírito que nos tem dado. Pela fé, tome posse dos livramentos do Senhor. Não tenha medo. Siga em frente. E os seus olhos fixos no autor e consumador da sua fé. Para isso é necessário então vencer os medos.
não, diz o versículo 5 e 6, não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voe de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Sim, na presença de Deus nós estamos protegidos. Ponto final. Não se fala mais nisso. Na presença de Deus estamos protegidos. Pastor, mas aconteceu isto àquele irmão. Pastor, mas aconteceu aquilo àquele irmão. Pastor. Deixe ser o Senhor a conduzir os seus propósitos. Confiamos neste Deus tão poderoso, meus queridos. É necessário sermos capazes de vencer os medos. Alguém um dia disse estas palavras, e eu creio à luz da palavra de Deus: ter medo é pecado. Se eu tenho um Deus que me livra de todas as coisas, por que eu ter medo? Siga em frente. Sabem, eu comecei a trabalhar muito cedo. Antigamente era assim. Eu devia ter talvez os meus 10 anos ainda, e tinha que percorrer uma rua de Esmoriz até Gondesende, e naquela altura as luzes da estrada eram aquelas lâmpadas que nós chamávamos as lâmpadas das 25 velas. É de vosso tempo. Era uma lâmpada aqui e outra ali em Cortegaça, e o resto era pinhais, e eu tinha que passar naquela estrada, muito perto das 10 da noite, e ensinaram-me assim, aprendi a citar o Salmo 23, não era? Não tinha como dar a volta, eu tinha que passar a colar. Então, com a minha voz alta, a minha alta voz: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Não adiantava ter medo, meus queridos. Não adianta ter medo. Temos que vencer estes medos, porque a palavra do Senhor garante-nos, durante 365 vezes na Bíblia, de uma forma direta ou indireta: não temas, não temas. Eu estou contigo. Esta é uma promessa feita aos filhos de Deus. Muitas vezes, ou muitas vidas, queria eu dizer, peço perdão, muitas vidas vivem de facto com medo. Há muitas pessoas que até nem saem de casa com medo. São medos noturnos. Sentem-se sozinhas. E não percebem que o inimigo, igualmente, quer de noite, quer de dia, lança os seus dardos inflamados, que é assim que diz a Bíblia, lança os seus dardos, as suas setas inflamadas, procurando atingir-nos. E deixem-me dizer mais uma coisa. Isto é um facto. Quanto mais não é para vocês terem medo, é para seguir em frente. Quanto mais nós nos aproximarmos de Deus, Ele vai procurar nesse processo lançar mais a sua... Eu não queria falar nessa palavra porque o algoritmo do YouTube é capaz depois de me castigar. Mas lança mais os seus ataques. Vamos perseguir, vamos insistir, vamos perseverar, porque diz assim: se nós formos perseverantes, resistirmos ao diabo, o que é que diz a palavra? Ele fugirá de nós. Portanto, vamos seguir em frente, meus queridos e meus irmãos, para assim nós sabermos que há uma palavra registrada em Efésios capítulo 6 e versículo 16, que são apagados todos os dardos inflamados do inimigo lançado contra nós. Portanto, se a nossa vida, se a sua vida está nas mãos de Deus, confie nele. Confie nele. Siga em frente. E debaixo desta palavra, não tenha medo. 1 João, capítulo 4, versículo 18, diz assim o nosso irmão João, que ele era nosso irmão também, e ele diz assim, que o amor de Deus lança fora todo o medo. Né? O amor de Deus lança fora todo o medo. Mas é preciso também, meus queridos e meus irmãos, termos temor ao Senhor. Temer ao Senhor. O versículo 7 e 8 deste Salmo 91 diz assim: caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Portanto, o livramento e a proteção do nosso Deus sobre as nossas vidas
E deixem-me dizer-vos, eu confio nesta palavra, na minha vida e na vida da minha casa, na vida da minha descendência. Eu confio nesta palavra. Eu confio. Porque quando nós tememos ao Senhor, quando sabemos de facto que o nosso Deus é um Deus grande, grande, temermos ao Senhor, e a palavra do Senhor diz em Provérbios capítulo 1, versículo 7, o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, ou o princípio da sabedoria, mas os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Então, se eu tiver este princípio de temer ao Senhor, deixem-me dizer claramente que no dicionário da língua portuguesa, temor tem a ver também com medo, não é? Claro que eu disser assim, eu não tenho medo de Deus, mas tenho temor ao Senhor. Mas se eu quiser ser claro, transparente à palavra, sim, eu vou ter medo de Deus. Medo não é de temer terror, mas porque Ele é um Deus justo e eu também tenho que ser correto com Ele. Por isso eu devo temer ao Senhor. E se eu temer ao Senhor, eu vou ser então sábio, vou alcançar a sabedoria, porque eu sei que posso confiar neste Deus que me livra de todos os males. Amém, igreja? Portanto, vamos temer ao Senhor. Está escrito assim, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Porque a palavra de Deus, meus queridos e amados irmãos, esta manhã faz-nos esta exortação. É um apelo à nossa consciência também. À igreja como um corpo e à igreja individualmente. Está escrito em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 12, e vamos ler juntos este versículo. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 12. Juntos este versículo. O relógio não perdoa, mas temos que avançar. Juntos este versículo. Aquele, pois, que cuida estar em pé, ore que não caia. Acha que está seguro? Mesmo que ache que está seguro, olhe. Não caia. Não caia. E debaixo desta palavra, o que temos que fazer é buscarmos o temor dos senhores, para alcançarmos a sabedoria do alto. Mas também podemos aqui, à luz da palavra, refugiar-nos em Deus. O versículo 9 e 10 deste salmo diz assim, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Confiem nesta palavra. Pastor, mas eu saí de casa, estava bem, e cheguei a casa, estava com uma tosse muito grande, Deixe o Senhor cuidar de si, meu querido. Sabem, às vezes nós colhemos aquilo que semeamos, até mesmo no nosso corpo, não é? Eu nunca me esqueço, e vou... A Catarina a nossa irmã na fé, é médica, e quem está também ligado à saúde, como a Lídia, sabe destas coisas. Mas tive uma vez uma médica amiga em que ia gravar uns takes à rádio e era sobre alimentação, nutrição. E essa médica dizia-me assim, sabe uma coisa, Zé Maria? Nós somos aquilo que comemos. Às vezes sentimos tão mal e não sabemos porquê é. Depois de analisarmos, comemos qualquer coisa que não caiu bem. Mas na vida é mesmo assim. Não é só na alimentação. Não é só na alimentação. Colhemos aquilo muitas vezes que semeamos. É por isso que é importante também nós cuidarmos também da nossa saúde e do nosso corpo. Porque este corpo é o tabernáculo onde o Espírito Santo habita. E Ele, o nosso Deus, também exige que cuidemos dele corretamente. Amém, queridos? Então, sermos protegidos por este Deus não significa a ausência de problemas, mas sim, quando nós enfrentamos as lutas, quando enfrentamos as dificuldades, os problemas, nós temos de facto um lugar para nos refugiarmos e não sermos atingidos pelo mal. Temos que interiorizar esta palavra, aplicar esta palavra, termos sabedoria para aplicar, como agirmos.
nas circunstâncias das adversidades. Volto a dizer, eu para ser um vencedor, eu tenho que enfrentar as lutas. Não ter medo de as enfrentar. Refugiarmos em Deus significa subir para um lugar mais alto na presença do Altíssimo. Como disse há pouco, o Elion, o Deus Altíssimo, né? Os nossos irmãos judeus assim tratam o nome de Deus corretamente, não é? Pelos nomes originais, e nós temos também que conhecê-los, embora, enfim, pela nossa cultura, aplicamos conforme nós aprendemos, não está mal, mas pronto. Então, meus queridos, isto expressa, ou dito desta forma, expressamos claramente a sua grandeza, o Deus Todo-Poderoso. Olha, quando eu olho para a palavra e leio que a terra onde nós vivemos é o escabelo dos pés do nosso Deus, eu tenho que olhar então para o Altíssimo e dizer, Senhor, Tu és um Deus tão grande. Por que eu temer, Senhor? Então eu posso me refugiar em Ti, Senhor. Abrigar-me, Senhor, nas Tuas asas protetoras. E se esta manhã alguém está a passar por uma dificuldade, uma luta, seja uma luta física, seja uma luta emocional, ou uma luta espiritual, o que tem que fazer? Eu convido, suba à presença do Senhor. Suba à presença do Senhor. Então, sobre esta palavra, o que temos que fazer é refugiar-nos no Deus Altíssimo, não é? No Deus Altíssimo. Mais um ponto que quero partilhar convosco. Batalha espiritual. Versículo 11 e 13 deste Salmo 91 diz assim: porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles, os anjos, te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. É o que diz o Salmo 91. Então a proteção espiritual acontece sempre no meio de uma luta, no meio de uma batalha, a qual ocorre no mundo invisível. Muitas vezes os nossos olhos não conseguem ver essas lutas entre as potestades nas regiões celestiais, como está escrito em Efésios capítulo 6, versículo 12. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra as potestades, ou melhor, contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade, aonde? Nos lugares celestiais, e isto é possível com a oração e a palavra. 1 João capítulo 4, versículo 4 diz assim: filhinhos, sois de Deus, e já os tendo vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Salmo 34, versículo 7 diz assim: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Então, como igreja, corpo, como igreja individual e como igreja do Senhor aqui em Esmoriz, devemos nos revestir com a armadura de Deus, conforme está descrito em Efésios capítulo 6, versículos 10 a 17. E eu chamo a atenção para este aviso. Considerem um aviso sério. Se ignorarmos esta luta espiritual, seremos presa fácil para o inimigo. Então, sob esta palavra, somos alertados para travarmos sem medo, sem temor, todas as batalhas espirituais. Mas para isso temos que estar no esconderijo do Altíssimo. Mais um pensamento que quero partilhar convosco, à luz desta palavra, e a última, vida de oração. Vida de oração. O versículo 14 a 16 deste Salmo diz assim: porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Você conhece o nome de Deus? Ele me invocará, e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele. Livrá-lo-ei, e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade
e lhe mostrarei a minha salvação. Sim, uma vida de oração é de facto a principal, a única via para a proteção de Deus na nossa vida diária. E quando nós oramos no Espírito Santo, nós estamos ou entramos na presença do Senhor. Ele sabe tudo, Ele conhece tudo, ainda antes que nós possamos expressar qualquer palavra. Assim está registado no Salmo 139 e versículo 4. Ainda assim, Deus espera que a nossa oração seja uma oração sincera, verdadeira. Dito de outra forma, que a nossa oração não seja apenas uma oração que tenha uma via, mas que seja uma conversa com Deus. Temos falado isso, eu tenho falado isso muitas vezes. Quando nós vamos à presença do Senhor e debitamos na presença do Senhor os meus anelos, as minhas necessidades, e acaba a oração de Senhor, obrigado, e vou-me embora. Eu não espero que o Senhor me responda. Ainda que o Senhor às vezes não diga nada, mas o silêncio do Senhor, sabe o que é que diz a palavra? É no seu silêncio que Ele trabalha. É no silêncio que Ele trabalha. Deus espera de facto que a nossa oração então seja uma verdadeira conversa, não é? Ele ouve cada um dos nossos pedidos. Embora nós encontramos muitas vezes, sobretudo no livro de Isaías, que o Senhor muitas vezes, pela rebeldia do povo, e por causa da rebeldia do povo, Ele dizia que não ouvia as suas orações, não é? Mas quando vamos à presença do Senhor com o coração contrito e arrependido, Ele aceita a nossa oração. Por isso a oração na vida do crente salvo por Jesus deve ser uma oração sem cessar, como nós encontramos em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 17, que diz: orai sem cessar. Não é? Orai sem cessar. A nossa vida deve ser uma vida de oração. Não é? Se nós quisermos viver sob a proteção de Deus, então é necessário, e isto deve ser tido em conta, apresentarmos tudo, derramarmos tudo no altar do Senhor. Está escrito em Filipenses capítulo 4, versículo 6: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração, pela súplica, com ação de graças. Sabendo então, e tendo conhecimento, e que todos sabemos agora, e sempre soubemos, mas é sempre necessário lembrar, sabemos que o Senhor é poderoso para fazer muito mais do que aquilo que nós pedimos e pensamos, e até podemos imaginar, conforme está escrito em Efésios capítulo 3, versículo 20. Eu creio nesta palavra. Por isso, amada Igreja do Senhor, devemos procurar ter uma vida de oração, sem cessar, constante. O Senhor é o nosso esconderijo. Ele é o meu esconderijo. E no seu nome eu encontro descanso para as nossas almas. E no seu nome eu encontro descanso para a minha alma. A proteção do Altíssimo passa por uma vida que habita na presença de Deus e sermos socorridos pelos seus livramentos, ainda que eles sejam invisíveis. Vencer, então, todos os medos, ter o temor de Deus em tudo, refugiar-se neste Deus tão poderoso, refugiar-se na presença do Senhor, saber que estamos numa luta, numa travessia, numa batalha difícil, seja ela de que área seja, devemos sempre procurar, mesmo assim, manter uma vida em constante oração. E debaixo desta palavra eu faço esta oração do Salmo 91 de uma forma que eu posso considerá-la pessoal. Eu depois posso-vos enviar esta oração traduzida, se quiserem, só oração, posso-vos enviar,
quem me pedir, eu até posso publicar no canal e depois, se quiserem, guardem. E vou convidar todos a ficarmos de pé. E depois, no final, queria convidar todos a cantarmos Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. E cito, então, esta oração parafraseada, sem fugir à palavra original. Eu quero habitar no esconderijo do Altíssimo e à sombra do Todo-Poderoso eu descansarei. Direi do Senhor, Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus, em quem eu confio. Porque Deus me livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele cobre-me com as suas penas e debaixo das suas asas eu encontro refúgio. A sua verdade é escudo e proteção. Não temerei os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem a peste que anda na escuridão, nem a mortandade que assola ao meio-dia. 1000 poderão cair ao meu lado e 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Somente com os meus olhos eu contemplarei e verei a recompensa dos ímpios. Porquanto eu fiz do Senhor o meu refúgio e do Altíssimo a minha habitação. Nenhum mal me sucederá, nem praga alguma chegará à minha casa. Porque aos seus anjos ele dará ordem a meu respeito, para me guardarem em todos os meus caminhos. Eles me susterão nas suas mãos, para que eu não tropece em alguma pedra. Pisarei o leão e a áspide, calcarei aos pés o filho do leão e a serpente, pois que tanto amei ao Senhor, Ele me livrará, me porá num alto retiro, porque eu conheço o seu nome, eu conheço o teu nome. Quando eu invocar a Deus, o Senhor me responderá. Estará sempre comigo, na angústia, e me livrará e me honrará. E com longura de dias me fartará, e Deus me mostrará a sua salvação. Portanto, meus queridos e amados irmãos, é este Deus que nos dá segurança, que nos assegura, que promete, estará sempre presente em todos os momentos e com todos o que o invocam, dando livramento em qualquer situação, porque Jesus disse estas palavras em João capítulo 16, versículo 33. Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. E se Jesus venceu o mundo, Ele deu-nos também o privilégio de sermos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Vamos cantar este corinho e que o Senhor possa, de facto, ter atingido o mais profundo da sua alma e vocês possam esconder-se à sombra do Altíssimo e descansar no Senhor. Vamos cantar este corinho, meus queridos e amados irmãos. Aquele que habita
eu vou pedir uma vida. Não espere pelo seu irmão ou pela sua irmã. Eleve a sua voz ao trono da graça e ore ao Pai. Diga o que sente no seu coração ao Senhor. E todos nós vamos acompanhar esta oração. E vamos apoiar esta oração. Em nome de Jesus. Ó Deus, louvamos, glorificamos e salvamos o nosso Senhor. Ó Senhor, a nossa gratidão é grande para contigo, Senhor. Realmente, Senhor, Tu nos tens guardado à sombra das Tuas asas. E, ó Senhor, em Ti temos achado descanso, em Ti temos achado segurança, em Ti, Senhor, temos achado paz. E realmente é nos braços do Senhor. Estes braços que nos abraçam a cada dia, Senhor. Estes braços que nos sustentam. Ó Senhor, não nos deixa cair, Senhor. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Ajuda-nos a permanecermos de pé, olhando realmente para este Jesus maravilhoso, grandioso e poderoso, que um dia deu a sua vida para que nós tivéssemos acesso, ó Senhor, àquele, Senhor, lugar santo dos santos. Amém. Onde levamos tudo diante de Ti, crendo, ó Senhor, que Tu nos ajudas, Senhor, em tempo oportuno. Amém. Muito obrigado, Senhor, em nome. Amém, Senhor. Pai amado, nesta hora, Senhor, quero pedir uma bênção muito especial para a Tua filhinha, Senhor, a nossa irmã, Dona Gilberta, que esteve esta semana de parabéns, Senhor, que Tu a abraces, a confortes, Senhor, a guardes e que a prenda que tens reservada, Senhor, para a Dona Gilberta, Senhor, seja que a sua vida necessita, a sua casa necessita. Por isso, Senhor, te peço uma bênção de saúde, uma bênção, na verdade, Senhor, de conforto, de consolo para a casa da Tua filhinha, Dona Gilberta. Em nome de Jesus. Amém e amém. E que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor eterno do nosso Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós. Meus queridos e amados irmãos, esta manhã, uma vez mais, a palavra do Senhor trouxe ao nosso coração esta lembrança. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Portanto, escondam-se à sombra do Onipotente e descansem no Senhor.